um banker atendendo um cliente me chamou e falou, cara, olha só, um cliente meu quer comprar um avião. Aí fomos sentar com o cara, apresentar todo o conceito, super orgulhoso do meu trabalho. O cara falou, pô, super legal, mas não. Eu falei, não, mas por quê? É super interessante. E o cara falou, brinquedinho se paga em cash. Está preparado? Aham. Então, Luciano, por que você não me contou o seu nome? O que você faz hoje em dia? Então tá bom. Meu nome é Luciano Lindemann. Eu sou Senior Managing Director, ou seria um diretor executivo sênior aqui da FTI Consulting. É uma empresa americana sediada em Washington, listada na Bolsa em Nova York, que é uma consultoria para várias frentes de trabalho que de alguma maneira circundam o universo de gestão de crise. Tá? Então eu especificamente trabalho na parte de reestruturação financeira, onde a gente faz reestruturação de dívida, faz reestruturação, gestão de fluxo de caixa e ajuda empresas em situações de estresse a negociar com seus credores e a fazer uma reformulação na sua gestão financeira. Perfeito. Eu queria abordar um pouco da trajetória, então, como que você chegou aonde você está hoje. Você poderia me começar comentando sobre a sua faculdade? Então, lá no começo, o que você fez, como que você escolheu o seu curso? Não, perfeito. Na verdade, minha vida profissional começa até um pouco antes da faculdade. Acho que durante o ensino médio eu já comecei a trabalhar, na época no negócio familiar. Minha mãe tinha uma loja, uma distribuição de produtos naturais. E aí, para complementar, para ganhar renda, para poder viver na época lá de colégio, eu estudava de manhã e trabalhava de tarde com ela. E é ali que eu fui pegando um pouco o gosto pelo mundo de administração. Até então eu pensava em fazer jornalismo. E daí eu comecei a gostar um pouco da parte administrativa, de finanças. E terminei fazendo vestibular para administração de empresas. Fiz na Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul. Lá o curso de administração ele tem uma ênfase que é depois que você entra. Você entra primeiro no curso e tem até acho que o final do segundo ano, se eu não me engano, para escolher a ênfase. E eu terminei fazendo com ênfase em finanças. E aí já acho que no final do segundo semestre, eu acho que foi, eu já peguei um estágio, acho que no final do segundo, final do segundo, início do terceiro, eu fui para um estágio para trabalhar em finanças, especificamente numa indústria automotiva chamada Delphi, que é uma empresa americana também, que era um antigo spin-off da General Motors, e ela fazia parte do universo das sistemistas da fábrica da GM, lá em Gravataí. Eu sou de Porto Alegre, então. E comecei a estagiar lá em tesouraria, trabalhando com contas a pagar, contas a receber. E terminei sendo efetivado com acho que 6, 7 meses de estágio. Então, a minha vida profissional e a minha vida universitária, ela meio que aconteceu ao mesmo tempo. Foi porque eu estava, acho que no terceiro semestre, no quarto, eu já estava efetivado como analista financeiro. E daí eu fui equilibrando os dois aí durante toda a minha vida universitária. Você sente que conseguiu equilibrar bem os dois, que é possível estagiar e fazer faculdade assim? Eu acho que é bem possível, porque tem uma grande diferença que é até a energia dos 20 anos. Eu acho que esse é a grande ponto. Porque o cara, na verdade, faz 3 turnos, né? Acho que ele trabalha durante o dia, fazia faculdade à noite, com 20 e poucos anos tu arranja um 4º turno ali na madrugada para fazer balada, para sair pro barzinho depois da faculdade. E no outro dia tá pegando o ônibus às 7 horas da manhã para ir pro trabalho. É cansativo, mas é a fase para fazer isso. Mas acho que consegui sim. Eu terminei levando um pouquinho mais de tempo para me formar. Aí é uma questão também de viagens. No meio da faculdade eu fiquei trabalhando lá na Delphi durante acho que 2 anos, né, inteiros. E decidi, precisava dar uma melhorada no inglês, queria ter uma experiência fora. E aí tranquei a faculdade, saí do trabalho e fui morar em Londres um tempo. Fiquei 1 ano estudando lá, estudei inglês, aproveitei para fazer uma extensão. Aí no meio da faculdade eu consegui fazer uma extensão em gestão de riscos, em sistema financeiro e bancário. E depois voltei para cá e segui minha carreira. Fui trabalhar na Dell Computadores. Mas essa experiência profissional assim no exterior te ajudou a
conseguir esse emprego na Dell? Sem dúvida, sem dúvida. Essa, principalmente por causa do inglês. A vaga que eu fui trabalhar era dentro da fábrica de softwares da Dell. Fui trabalhar na controladoria deles e era totalmente direto a conexão com os Estados Unidos. Depois eu até fiquei um tempo, fiz 2 short assignment, um nos Estados Unidos e um no Canadá, pela Dell. Comecei reportando para alguém no Brasil, mas depois teve mudança, comecei a reportar direto para os Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma, o inglês, voltando fresco, sabe, chegando de Londres, fez muita diferença. E acho que quem tem oportunidade é uma coisa incrível durante a vida universitária, passar um tempo fora, para conhecer outras culturas, para melhorar o idioma e, se possível, para estar numa sala de aula, que eu acho que isso é um negócio que sempre vai chamar a atenção em termos de currículo, qualquer que seja a possibilidade de ter feito alguma coisa, uma extensão, um curso no exterior. No mercado assim, de finanças, mas mercado financeiro, tem alguns países que se destacam nesse sentido, então a pessoa quer estudar fora, algo relacionado a finanças, tem países que estão lá em cima? Acho que os 2 principais, acho que nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, grandes escolas de finanças e economia, em Chicago, em Nova York, em Boston, tem várias opções boas, e sem dúvida Londres, né? Toda a questão, London Business, London School of Economics, tem grandes escolas aí de finanças e economia também lá, mas aí tem várias opções, INSEAD na França, agora surgindo mais opções na Ásia, acho que tem bastante alternativas aí. Finanças é um negócio muito interessante porque ele é universal, né? E a gente aqui, e vou levando um pouquinho para a minha realidade aqui do meu trabalho, a gente atua para toda a América Latina, aqui no nosso escritório de São Paulo, mas atua muito com clientes e projetos nos Estados Unidos, na Europa. Eu estou liderando agora um projeto que a gente está em 17 países do mundo, fazendo a reestruturação de todos eles. E óbvio que tem algumas peculiaridades de região a região, precisa entender regras bancárias, um pouco de cultura, mas no fundo é número, né? Você está estudando engenharia, vai saber, número é número, não importa o idioma, não importa nada, é um fluxo, as coisas têm que bater de qualquer maneira, né? Isso é uma coisa que ajuda. Tá? Perfeito. E quando você trabalhou na Dell, como que foi essa experiência? Assim, você teve novos desafios em relação ao seu emprego anterior? Sim, tá? Enquanto lá a Delphi foi super enriquecedor, mas era uma rotina de empresa estrangeira aqui no Brasil, numa subsidiária, uma fábrica, tesouraria, atividades de contas a pagar, receber, muita conciliação, coisas um pouco mais operacionais. Entrar um pouco também, quando eu participei um pouco de controles internos, porque na época ainda estava com o início da lei da SOX e tinha todo um negócio de implementação de os princípios do compliance. Quando eu fui para a Dell, aí já era uma coisa um pouco mais dinâmica, que era a controladoria dessa fábrica de software. A Dell tinha algumas fábricas de softwares no mundo, e era software para uso interno. Então tinha uma no Brasil, acho que tinha 2 operações na Índia, acho que tinha na China, na Rússia, na Irlanda e nos Estados Unidos. E aí a ideia, cada pedacinho de um software era feito em alguma região, dependendo das especialidades, e aí precisava transformar tudo isso numa coisa única, assim. Então, administrar o custo disso tudo, administrar a gestão disso tudo, e ainda numa coisa que era muito nova. É uma coisa bem técnica isso, é uma legislação americana que era SOP 98, que era para, que até hoje é utilizado, que era para a possibilidade de ativação, de capitalização do custo de desenvolvimento de um software. Transformar isso numa coisa, um ativo intangível, mas transformar num ativo dentro do balanço, e tinha um monte de regra de como transformar isso para provar que aquele software existe e que ele é um ativo. Eu também fazendo meu trabalho de conclusão no curso sobre isso, acho que fui a primeira pessoa a escrever em português sobre o assunto. Vira e mexe, vejo assim, sempre, até hoje procura de gente que está fazendo tese de mestrado, alguma coisa, e quer falar, porque na época também tinha acabado de sair
11638, que era a nova lei das SAs na época, e permitia aqui no Brasil também um tratamento para esse tipo de capitalização de ativo intangível. E aí deu para fazer um pouco do que estava sendo feito lá fora, com o que poderia ser feito no Brasil. Entendi. Muito, muito interessante essa experiência da Dell, assim, tem várias coisas que eu não tinha nem noção, que anos atrás, assim, hoje pra gente já é natural, e anos atrás estava apenas sendo criado, né? Então, deveria ser muito interessante estar diante de toda essa transformação, de criação de novas leis, novos regulamentos e tudo isso, né? Isso foi muito interessante pra você, assim, ver esse processo? Foi, não, super legal, super legal. Não, e eu tinha, cara, Dell, eu trabalhei na Dell de início de 2006 a final de 2008. Eu tinha 24, isso aí com 20, entrei com 24, 26. E nesse período, ter a chance de fiquei 4 meses nos Estados Unidos, depois passei 3 meses no Canadá, um universo completamente novo para mim, com uma cabeça... Eu nem tinha me formado ainda, eu terminei me formando só no final. Meu Deus. E eu tinha que... Óbvio, era muito difícil encaixar isso com a faculdade, Imagina. Mas foi um negócio incrível, sabe? Uma oportunidade de trabalhar com uma coisa super nova, super interessante, um ambiente meio maluco, fábrica de software, sabe? Todo mundo meio de bermuda, cabelos malucos e tudo mais. E eu era o cara de finanças, então eu era meio que o CDF dentro do universo de criativo de tecnologia. Imagino. Mas então, como que você saiu dessa situação? Qual foi a próxima etapa? Se era tudo muito louco, tudo... Aí quando eu terminei me formando, e aí eu falei, foi muito legal os 2 trabalhos ali, mas, como eu acabei de falar, finanças não era o core do negócio, né? Finanças era uma área paralela, e eu queria pisar no mercado financeiro, sabe? Propriamente dito. E aí eu já estava até um pouco velho é uma palavra forte, eu tinha 26 anos, mas para trainee. Mas aí eu falei, cara, eu vou entrar nessa aventura. E eu terminei fazendo o processo e passei no trainee do Citibank. Né? E era final de 2008, início de 2009, mundo uma loucura, crise do subprime, Citi no olho do furacão. Mas eu achei que pode ser um negócio super legal. Também gostava da ideia de vir morar em São Paulo, né? Daí foi a minha mudança para São Paulo e vim para cá, ser trainee em São Paulo, isso há 14 anos atrás. Mas como que é? O que é ser trainee, assim, a diferença entre trainee e estagiário, assim, no geral? Bom, vários, assim, estagiário não tem geralmente, aí depende também da empresa, mas estagiário tu está lá para aprender. A minha época era um pouco diferente, não tinha todas as regalias do estágio hoje em dia. O estágio era 44 horas, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha nada. Ganhava R$350 por mês como estagiário. 350 reais? Isso lá, tudo bem que tem toda a inflação, que eu estou voltando para 2003, mas... trainee, mas então o estágio estava lá para aprender, mas tu entra numa função, né? Você entra lá, tu meio que assume uma responsabilidade mais operacional, mas tu vai aprender naquela função para tentar ser efetivado e seguir na empresa. O trainee, ele tem é um trabalho de desenvolvimento, né? Então eu fiquei 1 ano como trainee, passando de cada 2-3 anos, 2-3 meses em cada área. Então, comecei na área de planejamento de vendas, né? Fui para tesouraria, passei por área de gestão de fortunas, passei por uma área de produtos, passei por uma área de crédito. Então, a ideia era passar dentro do banco por diversas áreas, indo para o lado do corporate, que é atendendo empresas, passando pelo retail, né, desenvolvimento para atendimento à pessoa física, para preparar a tua carreira lá para dentro do banco. Foi um negócio incrível. E trainee ainda tem essa questão, e todo mundo que foi trainee sabe bem isso. Você tem uma turma, né? Nós éramos 24, entram juntos, fazem treinamentos juntos, contatos. Bom, na época ainda não existia WhatsApp, hoje imagino que tem grupo de WhatsApp do pessoal, Com mas... certeza. Não era grupo de e-mail, então era incrível, a gente ficava o dia inteiro trocando mensagens e tal, e
cada um aprendendo alguma coisa, tirando dúvidas, e formam até hoje, são grandes amigos meus, a minha turma de trainee lá do Citi na época. E qual área, assim, que você passou mais te encantou nesse sentido? Porque você teve a oportunidade de conhecer várias áreas da empresa, né? Como que foi isso? No banco, especificamente, sabe que essa parte que não tinha nada a ver, inclusive, com o que eu tinha feito, o que eu fiz depois da minha carreira. Mas ter trabalhado nessa questão do private, uma passagem que é trabalhar com gestão patrimonial de fortunas, foi um negócio super interessante. Super interessante, porque, primeiro, uma realidade muito longe da minha. Realmente não convivi num mundo private na minha vida. E de ter que montar soluções para a pessoa das mais diferentes possíveis. Acho que uma vez eu tive uma passagem que lá no Citi, um banker atendendo um cliente me chamou e falou: olha só, um cliente meu quer comprar um avião. E ele disse, só que ele está buscando pesquisa sobre linhas de financiamento e alternativas para comprar um avião. Apenas, né? Só um avião. E daí eu falei, tá bom, e nós montamos toda a estrutura para o negócio, para comprar um avião, de como financiar, linha de leasing lá fora e tudo mais, comparando que de alguma maneira redeasse os investimentos dele, montei todo o negócio. Aí fomos sentar com o cara, apresentar todo o conceito, super orgulhoso do meu trabalho. O cara falou, pô, super legal, mas não. Eu falei, não, mas por quê? É super interessante. E o cara falou, brinquedinho se paga em cash. Meu Deus. Aí eu falei, tá bom. Tá bom. Alguém chamou um avião de brinquedinho. Mas foi uma área super interessante, assim, sabe, de pensar. E depois, para desenvolvimento de cabeça, de renda fixa, de renda variável e tudo mais, foi uma passagem diferente. Com certeza, mas então você entrou como trainee, conheceu várias áreas, e aí o que aconteceu depois? E daí eu depois traí o banco. Bom, essa é uma fase boa. Primeiro, estou falando de 2009 para 2010, famoso, não sei se não é de todo tempo, meu Cristo decolando na capa da The Economist. Brasil a 1000, mercado aqui super aquecido, mercado lá fora com dificuldade, mas o Brasil num momento super bom. E aí eu terminando o programa de trainee, a hora que eu iria sentar finalmente numa cadeira, o banco me treinou por um ano. Uma própria gerente de recursos humanos do Citi, que cuidava junto do programa de trainee e acompanhou meu desenvolvimento, saiu e me convidou para ir junto. Para ir eu fui para a Unilever, tá? Que é, por sinal, no prédio aqui do lado. Né? E eu fui para coordenar uma área de Management Reporting, tá? Que era uma área que deveria consolidar a Unilever trabalha tudo por frentes de produtos, né? Então eles têm aquilo que é relacionado à parte de higiene, à parte de produtos de limpeza, de alimentos, cada coisa é meio que um universo separado dentro da empresa, e aí precisa ter uma área que consolida tudo, faz uma controladoria disso, uma gestão, compara os números e reporta para Londres. E eu fui para lá para fazer isso. E também, outra passagem rápida, nessa época o mercado era dinâmico e também estava com pressa para desenvolver minha carreira. Aí fiquei 8 meses lá e aí surgiu um convite relacionado ao que eu tinha estudado lá em Londres, que era a parte de riscos, e de ir para Votorantim, na Votorantim Cimentos, que estava montando uma área de gestão de riscos financeiros, e eu fui lá para montar essa área. Tá? E aí fiquei 5 anos dentro da Votorantim, comecei lá, passei por Tesouraria Brasil, terminei virando a gestão da Tesouraria Global, fazendo a gestão da Tesouraria Global da empresa, aí eu fui montando mais ainda, pegando tudo que eu tinha passado e montando um pouco minha carreira no ponto de vista de tesouraria mesmo, que é a gestão dos ativos e passivos financeiros de uma companhia, né? Então, fazer a gestão do endividamento, dos derivativos e da gestão financeira e do fluxo de caixa como um todo. Uhum. E é o que você trabalha até hoje? É o que eu trabalho até hoje. E fiquei 5 anos na Votorantim
e terminei saindo da Votorantim em 2015 e vindo para cá num convite na FTI. Eu já estou há 8 anos agora. Viu que foi rapidinho o início, mas depois começou a ficar mais velho, vai ficando mais, coisa vai ficando mais consolidada. Sim. E aí eu entrei aqui como diretor na época para fazer reestruturação na empresa. Aqui a FTI, ela aqui no Brasil, ela estava há 3 anos já atuando e muito focada trabalhando para investidores estrangeiros, trabalhando para o lado credor da reestruturação, era bancos, bondholders, investidores que botaram dinheiro algum no Brasil e por algum motivo não estava performando, a empresa não estava conseguindo pagar, e aí eles precisavam de alguém para assessorar a negociação com a empresa, analisar a empresa e junto montar um plano para, de alguma maneira, repagar essa dívida. E eu vim para fazer o outro lado, que é trabalhar para o lado companhia, que era entrar dentro da companhia mesmo, e aí com gestão interina. Daí eu faço muito, às vezes eu sou o CEO interino de uma companhia, o CFO interino de uma companhia, e ajudo ela a passar por esse momento difícil, a renegociar com os seus credores, a vender ativos, a buscar novas linhas de financiamento dentro da companhia para passar por esse momento de dificuldade. E você imagina algo para o futuro, assim, perguntando hipoteticamente? Hoje eu gosto muito do que eu faço. Hoje foi muito interessante, acho que todas as passagens da minha carreira. Eu gosto do desenho que eu fiz da minha carreira, mas hoje eu não consigo me imaginar sentar a bunda na cadeira de uma posição numa empresa e ficar tocando essa mesma empresa por anos. Eu gosto do dinamismo de trabalhar com consultoria por projeto, entra, fica 6 meses, 8 meses, 1 ano, resolve o problema, sai e vai para uma nova. Eu me imagino, acho que para os próximos anos, fazendo isso que eu faço. Perfeito. Eu pensei em fazer uma dinâmica agora, bem rápida. Eu vou te fazer algumas perguntas e aí eu queria que você respondesse com uma palavra ou poucas palavras, assim. Beleza. Qual foi a sua maior dificuldade até agora trabalhando no mercado? A minha maior dificuldade até hoje... Eu vou te falar, uma coisa mais complexa do mercado de trabalho é o relacionamento interpessoal. Eu acho que esse é. E uma coisa muito interessante e é uma coisa que eu tive que aprender e tive alguma dificuldade é trabalhar com pessoas com perfis diferentes, e é fundamental isso. Uma coisa, quando trabalhava na Votorantim, quando fui promovido, assumi a tesouraria, eu comecei a montar uma equipe. Já tinha meio que uma equipe, eu estava mudando a dinâmica da área, eu tinha que montar a equipe. E eu comecei a fazer algumas mudanças e trazer gente. E eu achando que estava fazendo super certo, contando perfis ótimos de pessoas, comecei a montar a minha equipe. E um dia, e foi uma coisa que eu carrego comigo, uma pessoa do RH olhou para mim e falou: "Você já reparou a equipe que tu está montando?" Eu falei: "O que tem? Minha equipe é ótima, isso é muito boa, é um monte de Lucianinho. Tu está montando um monte de... Só traz pessoas, só contrata pessoas que têm um perfil muito parecido com o teu. É o que tu quer pra ti? Tu quer uma área que todo mundo pense igual?" Aí isso é um negócio que me bateu, sabe? Te faz pensar, né? Porque é óbvio, né? Narciso acha feio que não é espelho, né? A gente começa eu falei, pô, os caras bons é aqueles que pensam que nem eu. Naturalmente você atrai pessoas, né? E aí eu falei a verdade, tá? E aí eu comecei a cuidar desde então. Eu faço muita questão de buscar pessoas com perfis diferentes, tá? Acho que é fundamental, né? Para complementar. Eu sei as minhas virtudes, no que eu sou bom, eu sei no que quais são as minhas dificuldades, e montando uma equipe eu preciso equilibrar isso. Eu preciso de pessoas com perfis diferentes do meu, algumas mais parecidas, outras menos, para poder montar. E essa acho que é a grande dificuldade, assim, mas é a parte incrível do mercado de trabalho, mercado corporativo. O mercado de trabalho com centenas, às vezes milhares de pessoas, e tu precisa fazer que as pessoas estejam imbuídas dos teus propósitos. Perfeito. Se você pudesse trazer alguma coisa que você aprendeu na faculdade para o seu emprego atual, o que você traria? Na época de faculdade, eu tenho várias coisas muito interessantes. Eu vou te falar,
início da faculdade, eu tive uma disciplina, eu estudava na Universidade Federal, no mundo pós alguma das tantas greves que existia, então o calendário estava sempre todo ferrado, sabe? Aquela história de a aula nunca começava bonitinha, final de fevereiro e março, e terminava, estava sempre com algum atraso. E num desses semestres eu tive que pegar microeconomia, e eu peguei, era micro 1, era 4 créditos seguidos na sexta-feira à noite, num semestre que ia entrar janeiro e fevereiro. Eu falei, ferrou, e não tem de faltas, eu não podia faltar e tudo mais, louco pra ir pra praia, eu tinha que sentar e ficar a noite inteira vendo microeconomia. Eu falei, eu vou morrer. E foi uma das disciplinas mais interessantes que eu fiz na minha... Era um professor, eu não vou lembrar agora até o nome dele, eu nem lembro agora, mas ele era um cara novo, mas um pós-doutorado na Espanha e tudo mais, o cara era um apaixonado por economia, e ele fugia da parte numérica da microeconomia e entrava na parte conceitual, assim, de entender os conceitos de elasticidade, os conceitos de como se forma a precificação e tem muitas coisas que eu levo para até hoje dessa disciplina de microeconomia 1, de pensar a economia como uma filosofia, como um conceito, assim, e acho que foi uma das disciplinas mais interessantes que eu fiz na faculdade. Ali que começou a despertar meu amor um pouco pelo mundo econômico-financeiro. Caramba, é engraçado como surpreende, né, algumas matérias, com certeza. Comece a sua carreira durante a faculdade. Acho que esse é um ponto. Assim, não encare o mundo profissional e o mundo universitário como duas coisas numa linha do tempo e separadas. Então, acho que o mundo não permite mais que você primeiro estude e depois vá trabalhar. Acho que a universidade, independente do curso, independente da carreira, a universidade te abre muitas portas, abre muito a visão. E durante a faculdade comece, seja através de um estágio, seja através de uma experiência, do intercâmbio, comece a moldar a sua carreira profissional durante a faculdade. Tá? Por mais desgastante, por mais cansativo que seja, não vai se arrepender disso. Tá? Aproveite que você está novo ainda, que você não tem nenhuma responsabilidade de saber as coisas, e aproveite esse momento para aprender. E para entender, se interesse, entendeu? Vai entrar num estágio, acho que aprenda o que você tem que fazer, aprenda o que a pessoa do lado tem que fazer, tente entender a empresa ou o mundo que você está trabalhando por inteiro, entenda os ciclos, aprofunde. Eu fiz meu estágio, que depois terminei efetivado, na indústria automotiva, mas em finanças. O negócio era lá, os pagamentos, as conciliações, fazer lá fluxo, mas eu buscava entrar na fábrica, entender o que estava acontecendo, qual era o produto que a gente fazia, entender na prática os problemas que estavam chegando lá no fluxo, que estavam causando atrito com fornecedores e clientes, o que aquilo fazia na lógica da empresa. Então acho que esse é um ponto. Aproveita o máximo essa fase de absorção de informação. Curta muito a fase, né? Eu falei ali antes, mas você tem uma energia nessa idade que você não vai ter em outras fases. Você tem muitas responsabilidades, sem dúvida nenhuma, durante a universidade, durante o estágio, mas, em compensação, o mundo ainda fica muito em torno de ti. Ainda não tem família, provavelmente, não tem filhos. Então, aproveita. Crie relacionamentos genuínos na faculdade e no ambiente de trabalho. As pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho no mesmo tempo que você são as pessoas que lá na frente, quando você for uma pessoa sênior, também serão sêniors, né? Então, crie relacionamentos verdadeiros, genuínos, aproveite muito, faça festa, sabe, interaja, que é um momento único, sabe? Acho que a faculdade é um negócio que vai carregar pro resto da vida, tu vai lembrar com muito carinho do tempo da universidade. E os perrengues de prova, de arranjar tempo para estudar e tudo mais,
viram divertidos depois, quando você começa a lembrar. Assim, São nostálgicos. São nostálgicos, exatamente. Boa. Beleza. Queria agradecer a sua participação nesse episódio. Eu adorei a entrevista, foi muito leve, assim. E deixo um espaço, assim, caso você queira deixar um recado para as pessoas, caso você queira divulgar um pouco da sua empresa, fica à vontade. Eu acho que a mensagem acho que era essa mesmo. Acho a iniciativa é incrível, já tinha te falado, acho que tinha falado offline, acho que criar um canal para falar com estudantes de uma maneira mais descontraída sobre mercado de trabalho super legal. Nós aqui na FTI estamos de braços abertos aí para pessoas com potencial, no mundo universitário. Agora a gente trabalha com vagas de estágio, recém-formados e tudo mais. Alguém que ache interessante esse mundo da crise. Eu adoro. Tá? Eu acho que a crise gera muita oportunidade e é muito estresse, é muito movimentado, é bem maluco, mas é muito divertido. E aí quem quiser conhecer um pouquinho do que a gente faz, ver oportunidades aqui, estamos de braços abertos aqui. Obrigada. These my dollars make it hurt.